sombra, escuridão. Todos nós temos dentro de nós. Eu não gosto dessa ideia. Não gosto. Sei que tem alguns bons autores falando disso. Sei que o âmbito da psicologia, a parte transpessoal fala muito disso. Que o Wilber traz bastante, né? Mas entre essa ideia, esse conceito que a gente tem de sombra e a transição disso para uma realidade, acho que complica. Torna tudo muito dual. Luz é bom, escuridão é ruim. Eu particularmente gosto da escuridão. Gosto de uma penumbra no fim de tarde, começo de noite. Tá no cantinho ali, quietinho, meditando, né? Antigamente eu ia para a campanha lá no meu estado, né? Longe de tudo, longe de todos. Não tinha barulhos, automóveis que vocês estão vendo no fundo, não tinha avião passando, né? Barulho da natureza, aquela escuridão de noite, luz das estrelas. Pronto. É muito agradável, gosto muito disso. Então, quando você diz que você tem uma sombra, uma escuridão dentro de você, meio estranho no meu entendimento. Mas nós temos sim coisas dentro da gente que a gente sabe que não são legais, a gente sabe que não são aprovadas pelos outros, a gente sabe que podem machucar, que podem ofender, que podem magoar, a gente sabe que são antiéticas, né? Que a cultura não aceita, a gente tem vontades dentro da gente que a gente não gosta de olhar, que a gente esconde, que a gente não quer nem ver, para não lembrar que aquilo está dentro da gente e que aquilo pode realmente nos incomodar, né? Pode nos desestabilizar. Essas coisas que nós temos dentro de nós, que nós escondemos, nós não desviamos o olhar, que chamam de sombra, nem são grandes coisas. Muitas delas não são grandes coisas. Não vão destruir o mundo, não são uma bomba nuclear que vai... A gente até imagina dentro da gente que aquilo, se eu manifestar aquela minha vontade lá, vai acabar com tudo. Aí, não. Pode sim acabar com a nossa vida. Pode acabar com a nossa estabilidade. Pode acabar com a família, às vezes, dependendo do que for. Pode acabar com o relacionamento de pai e filha. Mãe e filha, avó. Pode. Mas em geral são coisinhas. São coisinhas que nós não gostamos, né? Se a gente se desse ao trabalho de observá-las, se a gente se desse ao trabalho de gerenciá-las, ou seja, de vez em quando a gente dá vazão, de vez em quando segurar, de vez em quando estudar, olhar, observar, elas não teriam esse peso todo, elas não incomodariam tanto. Porque o grande problema dessas coisas que a gente não gosta dentro da gente mesmo, que a gente esconde de nós, dentro de nós, lá no fundo, que a gente não olha, que a gente não vê, que a gente não quer nem ver lá fora, né? Porque às vezes o que você vê lá fora não é que você não goste daquilo, é que aquilo que você está vendo lembra o que está dentro de você, e como você não quer ver o que está dentro de você não quer ver o que está fora. E aí o que está fora você mata, você derruba, você empurra, você esconde, você chuta, né? Qualquer coisa, para não ver o que está dentro. Mas essas coisas não são tão ruins assim. E se a gente olhasse para elas de vez em quando, a gente até dava risada. Porque são, às vezes, medos, coisas de criança, que ficam lá incomodando. Você não gosta da escuridão porque quando você era criança, você tinha medo de entrar num quarto escuro. Nem sempre, claro, mas pode ser. Eu, por exemplo, morei numa casa que era um horror. Era uma casa em L. Meu quarto ficava lá no canto. Para sair da cozinha, para chegar lá, todos os ambientes que eu passava, eram 5 ou 6 quartos, coisa e tal, eu tinha que atravessar no escuro para acender a luz. Porque o maldito interruptor ficava lá do outro lado. E a porta aberta com a luz da sala anterior não ajudava. E aí depois que acende essa luz, eu tinha que voltar para apagar a outra luz, né, para não deixar acesa.
Então era um sofrimento. Ainda assim, eu gosto da escuridão, não me incomodo com ela. Mas tem pessoas que não gostam. E aí, por não gostar da escuridão, eu gosto do claro, eu gosto da luz, eu gosto do brilhante, eu gosto das altas esferas celestiais. Né? São coisas que às vezes vêm de criança, que a gente vai formando essas ideias. Se você parasse para observá-las, para analisá-las, para se autoconhecer, você ia perceber o ridículo disso tudo. E ela se desfaz. O grande problema é que quando a gente não faz isso, a gente acumula. E essas coisas acumuladas dentro da gente, que a gente desvia o olhar, que a gente não quer ver, essa sombra que a gente tanto teme, ela fica empurrando, ela fica batendo, ela é uma panela de pressão. Sabe, uma panela de pressão que tem aquele girinho ali, né? Aquela coisinha em cima que gira e vai soltando. De vez em quando aquilo tranca. A panela de pressão vai batendo, daqui a pouco ela explode. Futebol, passeata, ayahuasca, às vezes é soltar aquela rolinha ali para que a pressão ali, se disperse. A pessoa vai na palestra, a pessoa grita, a pessoa entoa cânticos e palavras de ordem, aquela catarse coletiva, todo mundo para casa. Não se resolve o problema, não se tomam atitudes, não se debate o assunto, é só aquele gritar, aquele urrar, aquele xingar. Para que tudo aquilo que está dentro da gente, que a gente não quer resolver, que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar, não exploda. Para que a gente sobreviva um pouco mais. Mas o que nós não sabemos é que o custo energético para manter isso reprimido, o custo emocional, o custo mental, o custo físico para manter isso reprimido, gera muito sofrimento, gera muita doença. É muito ruim. Por outro lado, viver em sociedade, viver entre os humanos, implica que você vai ter que represar coisas. Que você vai ter que conter certos desejos e vontades. Que você não pode expressar tudo. Que você sente, que você pensa, que você quer. Recentemente, uma pessoa lá debatendo os assuntos de política, sobre a questão das máscaras, que as pessoas tinham que usar as máscaras, que isso não é democracia obrigar as pessoas a usar máscara. Que democracia é cada um fazer o que quer. Eu coloquei a sua ideia de democracia está errada. Cada um fazer o que quer é o caos. É o caos completo. É a lei do mais forte. Democracia, que as pessoas se reúnam, decidam e que todas aceitem aquela decisão, porque é uma decisão da maioria ou é uma decisão dos representantes da maioria. Cada um fazer o que quer. Não dá. Não dá. É loucura. Você expressar o que você pensa não é legal. Não é legal às vezes. Não pode expressar o que você pensa. Você não acredita em Papai Noel. Porque você sabe que Papai Noel não existe. Você não acredita em Coelhinho da Páscoa, porque você sabe que Coelhinho da Páscoa não existe. Aí você pega o seu filho de 4 anos, 5 anos, e porque você não gosta disso, você não acredita nisso, você vai lá e diz para ele, isso não funciona, isso não existe, isso é história, está aqui, ó, tá vendo a historinha? Ó. Você traumatiza a criança porque você não consegue conter a sua raiva, não consegue conter a sua indignação, não consegue lidar com isso. E aí você estraga a vida de um outro. Então a gente tem que conter coisas. Natural conter coisas. Desejos e vontades. Mas nem todo esse conter precisa virar problema, sombra, escuridão, sofrimento. Não. Às vezes a gente precisa ressignificá-los, buscar novos meios de expressar. Em geral, a gente
solta, né? E depois colhe os resultados, que nunca são tão legais assim. Mas colhe. Mas e como olhar para essa sombra? Como olhar para essa escuridão dentro da gente, ou para essas pequenas picuinhas, né, esses pequenos detalhes assim que nem são tão significativos assim, né? Você tem um caminho natural, autodidata, você buscar uma técnica, um livro, você estudar, você, né, conversar, ou você buscar uma terapia. Busque um psicólogo, busque um psicanalista, busque um psiquiatra, busque um terapeuta que lide com alguma coisa semelhante a isso, que lide com algo ligado a essas questões. E você vai em busca de solução para isso. E tem falta. Tem falta bons terapeutas que lidem com isso. Né? Tem falta pessoas que busquem isso. Porque é necessário. Cada vez mais necessário. A gente vê, a gente olha. Cada vez mais necessário. Coisas muito simples que numa sessão um psicólogo iria desvelar, iria ressignificar. Você tiraria um peso imenso de você. A gente passa anos carregando aquilo nas costas. A gente passa anos sofrendo, e não só sofrendo, mas causando sofrimento para os outros, porque não vamos buscar, não fomos atrás, não demos um passo. E não que o passo tem que ser certo, gente. Ah, Luiz, mas eu fui num psicólogo e ele falou tanta coisa. Meu Deus do céu, eu saio de lá pior. As ideias. Legal, busca um outro, até que você acerta um bom terapeuta. Não é uma equação de 2 mais 2 é igual a 4. Não é assim que funciona. Nós somos muito complexos. Somos muito complexos. O que nós não podemos é desistir de nós mesmos. Né? E mesmo um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ele não vai fazer o trabalho para você. Dependendo da linha de atuação dele, ele vai lhe apresentar algumas ideias, alguns planos de ação, e você vai ter que chegar em casa e cumprir aquilo. Eu comentei da ayahuasca, né, que é um caminho interessante para autoconhecimento. As pessoas também usam de maneira catártica. Vai lá, tem a vivência, canta, dança, xinga, faz número 1, número 2, número 3, em qualquer lugar, não está nem aí, solta, né, tudo aquilo. Sai aliviado, maravilha, a ayahuasca é fantástica. Não serve para muita coisa, não. Se você for no estádio de futebol xingar todo mundo, ou for um comício político, vai dar na mesma. Então você tem que buscar os meios, tem que buscar os caminhos, e tem que ser crítico quanto a isso. A ayahuasca não vai fazer trabalho para você, não vai. Ela vai trazer oportunidades, e você vai ter que aproveitá-las ou não. E a gente tem que selecionar a fonte das informações com toda certeza, cada vez mais, cada vez mais. Porque se você entra em algumas visões sobre sombra que tem na internet, que tem alguns livros, que tem alguns autores até consagrados, meu Deus do céu, eles estão piores do que você, porque eles estão expondo essa insanidade interna deles, que nem eles conseguem se tratar, nem eles conseguem observar, e ainda querem ensinar os outros. Aí você vai ficar realmente maus lençóis. Então, bom senso e caldo de galinha, né? Importante, importante. Podem ser fundamentais nessa jornada, no seu caminho. Como eu disse, não é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha graça, gente. Não tinha graça. A gente usava de qualquer jeito, fazia a qualquer hora, tanto faz.
Então, a dificuldade faz parte. Ruim é quando é muito intenso, quando é muito difícil, né? Quando é muito pesado, aí sim, também é muito ruim, né? Mas tem de tudo um pouco. E passo a passo a gente consegue melhorar muita coisa. Até a próxima.